Então, pessoal, como a gente já tinha comentado em aulas anteriores, a engenharia química, ela, na verdade, ela está centrada dentro de uma perspectiva profissional em que a sociedade, né, ela está no centro das observações do profissional e se relaciona às dimensões que eu já havia mencionado, nós já havíamos mencionado, com relação às responsabilidades profissionais, as quais o indivíduo, né, que exerce a sua função, a sua profissão, o profissional, né, tem dentro das suas responsabilidades individuais, das suas responsabilidades técnicas, das questões éticas, sociais, e que estão contextualizadas, por sua vez, em habilidades técnicas, em habilidades humanas, habilidades que têm a ver com a formação conceitual do profissional e que visam contribuir com o aprimoramento e o desenvolvimento da sociedade, né? E isso envolve questões muito relacionadas, por exemplo, às áreas de atuação, né? Então, quando a gente busca os campos de atuação profissional, né, assim como a gente tenta entender um pouco da engenharia química, a gente normalmente busca entender quais são os produtos, os serviços que são advindos das atividades profissionais que o engenheiro químico exerce. Então, é importante que a gente contextualize a engenharia química sob o aspecto histórico, antes mesmo de falar das responsabilidades que são imputadas a esta profissão. E, desse modo, pode-se dividir, né, esse nosso conteúdo de observação, nós dividimos esse conteúdo de observação em unidades que nós vamos estudar. Nessa unidade 2, continuando todo o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre a origem e a evolução da engenharia. Com relação à evolução da engenharia no Brasil e no mundo, nós já mencionamos, nós já falamos a respeito da evolução da engenharia no Brasil e no mundo, e agora nós vamos falar um pouco da evolução da engenharia química. Então, vamos falar um pouco da engenharia química como profissão, e eu queria que vocês observassem uma figura que diz respeito à industrialização. Quando a gente observa, quando a gente olha essa figura, a primeira coisa que a gente pode entender são os indicadores, né? Quando a gente fala que um dos indicadores de desenvolvimento e de riqueza de um país é o seu grau de industrialização. Um dos indicadores, então, quando a gente fala de desenvolvimento, de riqueza de qualquer país, está associado às indústrias. E nesse sentido, como a gente está vendo aí nessa figura, a indústria química, né? A gente viu aí, a gente observa nessa figura que a distribuição, a divisão do mundo com relação às economias, às formas economias, e a gente tem aí, nesse azul mais escuro, as economias industriais. A indústria química é um dos setores mais dinâmicos associados a essas indústrias, né? E é um dos setores mais vitais para qualquer economia industrializada. Isso é uma consequência da geração dos seus produtos finais, que são amplamente demandados por consumidores, e como, por exemplo, aqueles que realmente estão vinculados à sociedade, que são que consomem os produtos que a indústria lhes oferece, né? Existe uma vasta lista, a gente poderia dizer, uma vasta lista de produtos, basta você ir ao supermercado, você olhar ao seu redor, que você vai ver a quantidade de produtos de consumo, né?
além dessa lista de produtos que nós consumimos, de uma lista de produtos de consumo, existe uma lista vasta também de produtos intermediários que são utilizados em outras indústrias e no próprio processo de produção desses bens que nós consumimos. Dentre os quais, aqueles que nós utilizamos, né, dentro da indústria automobilística, na indústria de eletroeletrônica. A indústria, de um modo geral, ela pode ser entendida como um conjunto de atividades econômicas que visa a manipulação e a exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção ou de capital, que são bens intermediários e que servem para a produção de outros bens, né? Ou de consumo, que são bens que atendem diretamente à demanda a médio ou a longo prazo, né? A indústria química, resumidamente, é um tipo de indústria de transformação e cujas atividades elas consistem na transformação, por exemplo, da matéria-prima em produtos intermediários ou que sofrem uma primeira transformação. E quando a gente fala dessa primeira transformação, nós estamos falando da indústria de base ou indústria pesada. Por exemplo, a obtenção de óleos essenciais, né, dos quais nós temos diversos derivados, vários derivados, por exemplo, perfumes. Né? Quando tais transformações elas acarretam bens de consumo, tem-se a indústria de consumo, ou seja, uma indústria mais leve, e que é o exemplo da indústria farmacêutica. Há também a indústria de ponta, né, que a gente chama de indústria de ponta, e que consiste em um setor, né, ou um campo, né, indústria de ponta seria um setor, uma empresa, né, que acaba finalizando o processo de fabricação e que envolve diversas outras indústrias, e normalmente essas indústrias são do tipo leve, né? A indústria química, a indústria de química fina, a indústria de especialidades, e são exemplos mais típicos desse tipo de indústria, né? Então, a gente pode perceber que a indústria, ou seja, a relação entre o engenheiro químico e o mundo, né, e a economia mundial e as relações econômicas mundiais são muito fortes. Né? Esse gráfico aí mostra a iminência da relação entre as economias industriais, né, já que a gente mencionou esses tipos de indústria. E por trás de tudo isso está o engenheiro que acaba projetando, que acaba operando, que acaba desenvolvendo, que acaba inovando dentro desses processos. Quais são as habilitações da engenharia? Nós falamos da engenharia e só para lembrá-los, a gente fala que a capacidade de criar, de modificar as coisas de um modo geral, de modificar as realidades sociais, de modificar os espaços urbanos, de modificar as estruturas, de trabalhar vinculado à inovação, ao desenvolvimento da sociedade, isso tudo tem a ver com a essência da engenharia. Né? O engenheiro é um profissional que procura aplicar esses conhecimentos empíricos, técnicos e científicos, né, a criação e a modificação de mecanismos, estruturas, produtos e processos para converter recursos naturais e não naturais nas mais diversas formas de matéria, né, e de energia, em formas adequadas às necessidades dos seres humanos, da sociedade, né, e no meio, em geral, no meio que nos cerca. Então, a gente tem diversas habilitações de engenharia. Dentro dessas habilitações, a engenharia química é uma delas. Né? É uma das habilitações em que nós
nós podemos ver a engenharia química aí associada, né, às outras diversas áreas e cursos que nós temos dentro do panorama profissional. Nós temos engenharia civil, das mais tradicionais, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia têxtil, engenharia de transportes, engenharia urbana, engenharia metalúrgica. Todos esses títulos profissionais, eles se encontram dentro do quadro de títulos profissionais que o sistema CONFEA-CREA adota. Então, são todos os cursos tradicionais e que estão catalogados, estão associados às áreas e às habilitações da engenharia tradicional. Então, a engenharia química, ela pertence a um grupo profissional. Esses aí são as modalidades profissionais do curso das engenharias, né, dentro do sistema CONFEA-CREA, e essas modalidades profissionais, elas estão aí agrupadas, né, de acordo com as suas especificidades, com os seus saberes específicos, as suas formações e saberes específicos. E aí nós vemos, por exemplo, a engenharia de agrimensura, a agronomia, a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia industrial, a engenharia química, a engenharia de minas e geologia, a engenharia de segurança do trabalho, que é uma engenharia especial, e a engenharia florestal. Então é importante que a gente tenha ideia que dentro do grupo dos engenheiros químicos, né, a gente normalmente costuma dizer que o engenheiro químico são engenheiros industriais de operação, né, e produção, que estão habilitados dentro de um grupo, né, dos quais a modalidade química é uma delas. Então a gente tem a modalidade química, ou seja, engenharia na modalidade química, engenharia na modalidade alimentos, engenharia na modalidade materiais, engenharia na modalidade têxtil, engenharia na modalidade plásticos, petroquímica, etc. Na verdade, essas são modalidades específicas, né, que englobam aquela modalidade grande que são as engenharias associadas aos perfis industriais. Embora hoje, dentro do CONFEA, né, do sistema CONFEA-CREA, a engenharia química ela tenha uma câmara, ou seja, uma instância separada da engenharia industrial, nós pertencemos a um grupo de profissionais que atua dentro da engenharia, né, nas habilitações industriais, quer seja na operação ou na produção, né? Então, o que é a engenharia química em si, né? Quando a gente fala da engenharia química, a gente normalmente associa uma profissão que está dedicada, né, dentro de um contexto muito grande. Quando a gente tenta definir a profissão, a gente normalmente procura a natureza do que ela faz. E naquilo que o seu profissional atua, né? Além de identificar as habilidades, as competências para o seu exercício, e no caso da engenharia, como nós já mencionamos anteriormente, existem inúmeras habilidades associadas à física, à química, à biologia, e que servem, esses arcabouços, né, matemática, servem para transformar, servem como artifícios para transformar, né, a matéria, a energia em formas úteis, em recursos materiais e recursos energéticos, né, recursos energéticos e tal característica também encontrada dentro desse ramo grande da engenharia química, né? Então, a engenharia química ela pode ser entendida como um ramo da engenharia que está envolvida com processos em que matérias-primas sofrem modificação na sua composição, no seu conteúdo energético ou no seu estado físico. E isso acontece por meio de processamento, no qual os produtos, né, resultantes, eles vêm a atender a um determinado fim, a uma determinada finalidade. A gente pode dizer que a finalidade da engenharia química está na concepção, ou na síntese, no projeto, no teste, no escalonamento, no scale-up, na operação, no controle, na otimização de processos químicos, bioquímicos e processos industriais como um todo. E esses processos, na verdade, eles mudam a estrutura, o estado, a microestrutura que é mais tipicamente relacionada à composição da química de materiais, né?
E aí a gente tem todo um arcabouço de informações e de técnicas que estão associados a separações físico-químicas, que são, por exemplo, destilação, um processo de extração, absorção, adsorção, cristalização, filtração, secagem, são operações que são físico-químicas, são processos associados a princípios físico-químicos, e também por reações químicas, que incluem também as reações bioquímicas, as reações eletroquímicas, né? Que envolvem as transformações mais severas da matéria, né? Então, como a gente pode observar, o profissional da engenharia química ele tem um envolvimento muito forte, né? Com todo um conhecimento específico, né? E, logicamente, que quando a gente fala de engenharia, a gente está falando também de economia, a gente falou das economias industriais anteriormente, então quando a gente fala de dimensionar, de desenvolver, de melhorar, aplicar, a gente está falando de interesse econômico. Então, a análise econômica, né, dos processos também faz parte da formação dos domínios de conhecimento de um engenheiro químico como profissão, né? Então, a gente pode mencionar que a engenharia química, né, o profissional da engenharia química, ele está cada vez mais envolvido com a concepção, o desenvolvimento, o dimensionamento, o melhoramento e a aplicação de processos. E é interessante que a gente pode dizer que o profissional da engenharia química está cada vez mais envolvido com o projeto de produto, em complementação ao projeto de processos, ou seja, o engenheiro químico está cada vez mais próximo do desenvolvimento de produtos específicos associados a uma finalidade, né, para cumprir determinada finalidade, né? O engenheiro químico, ele originalmente ele foi concebido para atuar exclusivamente na indústria química, mas hoje a gente fala no engenheiro químico com uma visão mais ampla, mais universal, em que o engenheiro o engenheiro químico pode trabalhar nos diversos segmentos industriais, na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria de bioprocessos, no desenvolvimento não só de produtos químicos, mas bioquímicos, plásticos, bebidas, alimentos, enfim, né? E com isso nós falamos que existem algumas, né, palavras-chave que o engenheiro químico ele segue, né? Algumas palavras-chave que envolvem o campo de atuação profissional do engenheiro químico. Que palavras são essas? As palavras, né, quando a gente fala que a engenharia química ela está associada a alguns conceitos, esses conceitos eles servem do arcabouço de informações, eles servem principalmente, né, dentro da sua formação, né, para conceber, para modelar, para simular, para dimensionar um processo industrial, por exemplo. É muito comum a gente escutar de um estudante de engenharia química que e aí vocês podem ver dentro das realidades de vocês, é muito comum escutar que um estudante de engenharia química ele escolheu o curso porque tem uma grande atração pela química, por exemplo, e por gostar de matemática e mais ou menos de física, né? Normalmente essas são as falas de vocês dentro do curso. Se a gente pensa que a engenharia química ela está associada muito à química, mas a química para a gente é uma grande ferramenta utilizada para transformações, né? Então, os processos industriais, o que nos diferencia de um químico tradicional é a escala que nós estamos envolvidos. Um químico tradicional está envolvido em escalas menores, enquanto o engenheiro químico está voltado a conceber produtos e processos para uma escala industrial, né? Então é muito comum escutar de vocês que eu gosto muito de química e tal, eu gosto de física mais ou menos, gosto de matemática. Na verdade, hoje a gente não pode, a visão holística da engenharia química, ela não pode, inclusive, nem negar que
que a gente tem que gostar da química, tem que gostar da física, para poder, dentro desse linguajar, dentro dessas palavras-chave, a gente encaixar o conhecimento necessário por trás, né? Então, a gente diz, né, que o que é conceber um processo? Conceber significa pensar em um processo industrial ou num produto industrial, né? Modelar um processo significa pegar as informações que foram utilizadas na concepção e transformar em um modelo, né? Simular esse modelo posteriormente, né? Para depois dimensionar especificamente os equipamentos, né? Dentro de um projeto industrial, né? Isso tudo tem a ver com a formação do engenheiro químico, né? Desde do que ele estuda nas ciências básicas, nas ciências biológicas, na química, na física, na matemática, até as ciências da engenharia química, que envolvem termodinâmica, fenômenos de transporte, cinética, né, até os estudos de tecnologia industrial ou tecnologia da engenharia química, que a gente pode citar dentro do curso em disciplinas de operações unitárias, cálculo de reatores químicos, até mesmo a gestão, né? Hoje em dia, a avaliação de um projeto, de um processo, a gestão de empreendimentos, a operação desses empreendimentos e desses processos e a otimização tem vindo muito à tona dentro da atuação profissional, né? Então, é lógico que quando a gente fala de escolha profissional, ela não pode ser pautada somente no gostar de algo ou não gostar de algo, né? Mas dentro de uma clareza do que se quer para o futuro, né? Então, aliás, a capacidade de se adaptar às mudanças e às situações, né, adversas, nós estamos vivendo agora, nesse período aí de pandemia, nós estamos vivendo uma situação adversa que é uma grande oportunidade para que os engenheiros químicos pensem em produtos e em processos que visem mitigar todos esses problemas, né? Então, qual que é a diferença? Eu já mencionei a respeito do químico e do engenheiro químico. O químico pensa na escala molecular, enquanto o engenheiro químico pensa na transposição de escalas, né, para a indústria, para um processamento industrial, para a produção de produtos em larga escala. Então, como é que surge a engenharia química? Como é que vem a engenharia química dentro desta revolução industrial, né? Como é que surge, né? Como é que surge a nossa profissão, né? Primeiro é interessante a gente falar de um timeline da Idade Moderna, e aí se vocês observarem o gráfico, essa figura, em 1453, eu marquei aí como sendo uma data importante que representa a tomada de Constantinopla. Então, 1453, os historiadores, a maior parte dos historiadores, menciona que é o começo da Idade Moderna. Então, a gente começa a trabalhar com a Idade Moderna, a gente começa a entender a Idade Moderna a partir de 1553, né? Então, quando a gente fala, né, da história da Revolução Industrial, da engenharia como um todo, a gente tem um gráficozinho aí em cima, tá? Esse gráfico em que está em cor diferente. A gente vê, né, dessa figura aí, a maneira bem simplificada, né, que ilustra as diversas fases da indústria na história, né? Então, inicialmente, a gente tem a fase do artesanato, a manufatura, né? Depois a gente tem a fase industrial, que a gente chama de fase mecanizada, né? Na fase do artesanato, né? Que está associada aos primórdios das civilizações, da civilização, se produzia em pequena escala, né, para atender pequenas populações, tribos, comunidades, né,
pequenas. E nessa fase, o agente que transformava a matéria-prima se chamava artesão. E este artesão ele desempenhava todas as funções dentro de um processo, né, de produção. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um artesão de couro, um sapateiro, por exemplo, né? Ele prepara o couro, ele corta, ele costura, né? E produz, no final, um sapato. Então, esse daí é um exemplo típico de um artesão, né? E isso era muito comum que acontecia, ele desempenhava essas funções dentro de um processo de produção. Todas as etapas eram de sua responsabilidade. Já na fase de manufatura, começa a existir uma certa complexidade no modo de produção, aumenta o nível de complexidade. E aí sim você observa um pouco mais da transformação da matéria-prima. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre a diversificação, né, dos processos produtivos. E a gente entende isso como com o objetivo de atingir escalas maiores do que aquilo que o artesão podia atingir em termos de escalas profissionais, né? A manufatura, ela caracteriza-se como pequenas fabriquetas, ou seja, uma fábrica do tipo fundo de quintal, em que havia trabalhadores reunidos, né, em um determinado local, e a especialização do trabalho, ou seja, cada trabalhador realizava uma das atividades. E aí, se a gente pegar o exemplo anterior do sapato, da empresa, do pequeno empreendimento de sapato, como uma fase de manufatura, a gente pode dizer que um grupo de trabalhadores nessa pequena fabriqueta, né, preparava o couro, outro grupo cortava o couro, um terceiro costurava, né, e assim você ensaiava uma pequena linha de produção que viria a tomar mais corpo, né, a partir de uma fase industrial, a partir da Revolução Industrial. Então, a fase industrial, a gente entende através de um modo mais abrangente, né, pela passagem daquele sistema que é doméstico, dessas pequenas fabriquetas, para um processo mais de transformação da matéria-prima em produto mais intensificado, ou seja, em que o humano passa a usar cada vez menos as mãos e começa a utilizar cada vez mais as máquinas. E aí, essas máquinas, com o tempo, passaram a cada vez mais a passagem da manufatura para uma maquinofatura, e nesse ponto a gente tem uma era de automação para que o homem cada vez mais largue a mão do processo industrial e a máquina passe a exercer um papel mais importante dentro da construção, dentro dessa fabricação e da construção de produtos acabados, né, de produtos industriais. É interessante que tem uma frase muito, muito legal de Benjamin Franklin, que diz que o homem é um animal que fabrica instrumentos, né? Na verdade, a gente pode reescrever tudo isso pensando que o homem, né, o ser humano, na verdade, é um animal que fabrica instrumentos que servem para processar, que servem para transformar a matéria-prima em um produto para alguma finalidade, né? Então, esse é o sentido dessa revolução, dessa necessidade, dessas transformações que aconteceram ao longo da história, na história, a partir de um processo que beira 1760, ou seja, que beira a era da Revolução Industrial e que atravessou, né, ou seja, a segunda metade do século XVIII, né, e que estava inicialmente centrada na Inglaterra, né, e que depois acabou expandindo, né, nos séculos XIX, ainda no século XIX, para Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, para a Bélgica, enfim, para o resto da Europa. E uma coisa
que é interessante com relação à Revolução Industrial é que durante essa segunda metade do século XVIII, né, em que ocorreu uma série de transformações no processo de produção e que disso aí originou, né, o que se convenciona a chamar de Revolução Industrial, né, e pode ser reconhecida como um processo de transformação que acabou culminando com a divisão de pequena produção, né, para uma forma de produzir em maior escala, né. Então, isso, logicamente, que tem alguns marcos fundamentais dessa Revolução Industrial, e dentro desses marcos industriais a gente tem o TA mecânico, né? Então, a gente tem essa ideia de que a automação, quer dizer, a saída, né, a possibilidade de você sair daquela produção caseira para ir para uma unidade fabril, ela passa, né, pela invenção do TA mecânico, né, que proporcionou algumas condições para o desenvolvimento da indústria têxtil, por exemplo, de necessidades naquela época, né? E com isso se incrementou um processo na agricultura, porque aí você, quando tem o processo industrial têxtil, você precisa de fibras, então os tecidos produzidos com fibras naturais, você precisa de corantes, né? Você precisa de algodão, você precisa e consequentemente você precisa da agricultura. Então o aumento, né, dos processos fabris, das máquinas, acabou por criar também uma demanda agrícola, né? E também pelo desenvolvimento de indústria metalúrgica para fabricar pequenos artefatos e fabricar artefatos necessários à agricultura, à produção industrial nesses equipamentos. Então, houve uma demanda também na indústria por uma série de outros produtos, né? Então, existe uma tríade que está associada à Revolução Industrial, que a gente diz que é o TA mecânico, a metalurgia e a máquina a vapor, né? Então, é importante que, à medida em que a Revolução Industrial avançou em uma fase de produção mais maciça de determinados bens, né, as jazidas que eram conhecidas para a produção para produtos naturais, que eram a base dos produtos de necessidade da sociedade naquela época, eles deixavam de ser suficientes. Então, surge daí a necessidade por processos industriais. Um exemplo bem simples é que a gente tem as indústrias têxteis que utilizavam, por exemplo, algodão, a indústria de sabão, a indústria de vidros, né? E eram grandes segmentos da indústria que demandavam por produtos químicos, né? E, na sua totalidade, eles eram utilizados de recursos naturais, né? Então, quando a gente passa, né, para um período mais massivo da Revolução Industrial, a gente passa a ter necessidade de sintetizar determinados produtos para dar acesso à indústria, né, para que a indústria possa acessar esses produtos. E aí, nessa história, a gente tem um marco interessante, que é o principal legado da França à Inglaterra, desse processo de Revolução Industrial, que é, sem dúvida nenhuma, a invenção do processo Leblanc, né? E esse processo, na verdade, envolve a transformação de sal marinho em carbonato de sódio, né? O carbonato de sódio utilizado pelas indústrias de base para produzir, para sintetizar produtos que a sociedade utilizava, tão comuns, e que utilizava com recursos naturais, produzindo a partir de matérias-primas naturais, né? E esse processo garantiu o suprimento de matéria-prima para as tradicionais indústrias de vidro, de sabão, né, e principalmente para a limpeza dos tecidos à base de algodão, de fibras à base de algodão, e cujo consumo aumentava significativamente em consequência da elevada renda pessoal e do estabelecimento de novos padrões de vida da sociedade naquela época.
Para vocês terem uma ideia, eu vou ilustrar aqui para vocês como que era a fábrica, como que era uma fábrica tradicional no processo Leblanc, né, de produção no processo Leblanc. Essa imagem ilustra uma fábrica tradicional, né, naquela época. Vejam aí as condições de carga e de descarga de produtos, né, as pessoas trabalhando. Então, a segurança do processo não era das melhores, né, as condições laborais não eram das melhores. Bem, como é que é o processo Leblanc? O processo Leblanc é um processo em bateladas, ou seja, um processo descontínuo. Dentro desse processo, ele tem duas etapas, especificamente, assim, a grosso modo, e que se inicia com o cloreto de sódio, e após várias etapas produz carbonato de sódio, né? A primeira etapa consiste nessa reação do cloreto de sódio com ácido sulfúrico, né? Produzindo sulfato de sódio, né? E a liberação de ácido clorídrico. Veja só que coisa interessante, ou seja, dentro daquele processo fabril, que a gente viu aquela imagem, aquela figura, aquela ilustração, os trabalhadores estavam expostos a vapor de ácido clorídrico, né? Então a gente tem o ácido sulfúrico adicionado com o sal e posteriormente a produção do HCl, dos vapores de HCl, né, nessa primeira etapa. E aí, numa segunda etapa do processo, o sulfato de sódio é misturado com o carbonato de cálcio e é levado a uma combustão com auxílio de coque. E nessa reação, o carbono proveniente do coque, aquela massa carbônica, é oxidada a CO2 e reduz, né, que reduz o sulfato a sulfeto, e deixa para trás uma mistura negra de carbonato de sódio e sulfeto de cálcio. Então é aí que a gente tem o processo de transformação Leblanc, que data de 1791, de meados de 1791. É interessante que antes do processo Leblanc ser viabilizado, a gente tem os processos de produção de ácido sulfúrico, uma vez que a gente utiliza o ácido sulfúrico dentro do processo Leblanc. Durante muito tempo se mediu o grau de evolução das sociedades, mediu o grau o grau de desenvolvimento das sociedades baseado no volume de ácido sulfúrico que se consumia. Então a produção de ácido sulfúrico ela foi muito importante e ela media o grau de industrialização, de desenvolvimento, à medida que o ácido sulfúrico era utilizado, por exemplo, em processos como o processo Leblanc, né? Os primeiros ensaios de produção em larga escala de ácido sulfúrico vêm de 1736, né? Um farmacêutico de Londres, né, passou a produzir ácido sulfúrico pela primeira vez em larga escala, né? E posteriormente, né, em Birmingham, pelo mesmo método utilizado anteriormente, né, em 1740 e 1736, isso aí 10 anos depois, utilizando câmaras revestidas, né, internamente com chumbo. É o processo das câmaras de chumbo. Bom, tudo isso permitiu, né, à medida em que a gente avançava nos processos industriais, avançava dentro da concepção da indústria, a gente permitiu-se que a gente passasse dos processos tradicionais, por exemplo, a metalurgia clássica, a produção de pólvora, derivados do papiro, para que a gente pudesse ter produtos mais acabados, como fertilizantes, né, a indústria siderúrgica, explosivos, papel, né? Então, durante a primeira metade do século XIX, né, com aprimoramento de técnicas de produção de papel e com a fabricação de explosivos, né, e o uso de fertilizantes sintéticos na agricultura, outros produtos químicos inorgânicos passaram a ser fabricados em escala industrial. Então, a indústria ela surge dessas necessidades, do acompanhamento dessas necessidades, né? E é importante que se tenha em mente que não se pode ver a Revolução Industrial, esse processo, né,
como algo estanque, inerte, né, encravado num período da história, né, mas sim um movimento vivo de transformação no setor produtivo, né, e no setor científico e social, inclusive, né, a industrialização, né, apesar de ter sido marcante na Inglaterra, ela se alastra pela Europa inteira, né, e ainda no século XIX ela atinge os Estados Unidos e outros países, né. Bom, em 1861, a gente tem um marco interessante que é o processo, né, desenvolvimento do processo Solvay para a produção, né, em substituição ao processo Leblanc, né, o processo Solvay, ele não utilizava ácido sulfúrico, né, e produzia menos cloreto de cálcio, né, que podia ser descartado no oceano, né, e ele se revelou economicamente um pouco melhor do que o processo Leblanc, e produzia menos poluente. Né? E isso levou, por exemplo, o declínio das plantas industriais pelo método tradicional Leblanc. Né? Então, o processo Solvay é um processo industrial criado por Ernest Solvay no século XIX para obtenção de carbonato de sódio, né, igual ao processo Leblanc, né, e é responsável por 3/4 da produção mundial de carbonato de sódio. O processo Solvay se baseia na insolubilidade do bicarbonato de sódio em meios alcalinos e a baixas temperaturas, e utiliza, né, para isso, né, colunas de saturação gasosa. Aí uma ilustração de uma das fábricas, já de um dos empreendimentos pelo processo Solvay para a produção, né, o processo de produção pelo meio do processo Solvay, por meio do processo Solvay, tá? Uma ilustração em que a gente tem a salmoura, né, entrando aí no processo, e uma coisa interessante é que a gente não utiliza o ácido sulfúrico, ou seja, é um processo mais limpo em relação ao processo Leblanc, mais seguro, inclusive, né? E é interessante que, com relação ao processo Solvay e ao processo Leblanc, com relação ao perigo, né, havia inspetores, né, profissionais que eram inspetores de segurança nos processos industriais, uma vez que havia um número significativo de acidentes, de mortes dentro dos processos industriais. Então, um desses aí era um britânico, um inglês chamado George Davis. George Davis, ele é um inspetor, né, desses processos industriais, né, e o George Davis ele exerce um papel muito importante, né, dentro desses primórdios do processo industrial, né. E o engraçado, importante de mencionar disso tudo, é que quando se a gente busca o nascimento da indústria química moderna, da indústria moderna, a gente vai encontrar décadas importantes, como 1850, a gente já mencionou aí, mas é interessante que, a partir dessas décadas, 1850, 1860, né, a gente vai encontrar posteriormente a necessidade, o crescimento, né, do progresso da indústria, do processo industrial, e a necessidade cada vez mais de profissionais que atuavam, que deveriam atuar, né, nas indústrias, nesses empreendimentos industriais que eram cada vez mais abundantes. Então, no início, esses profissionais que estavam associados a esses empreendimentos industriais, que trabalhavam nesses empreendimentos industriais, eles trabalhavam, na sua maior parte, né, vinculados eram químicos, né, e estavam limitados a trabalho de pesquisa dentro das universidades e começavam a trabalhar em plantas industriais em escalas menores, né, junto com os engenheiros, que normalmente eram engenheiros mecânicos, né, e esses aí estudavam projetos de novos equipamentos.
Na verdade, no início, os profissionais eles se limitavam a recomendar aos industriais, né, aos donos de empreendimentos fabris, equipamentos que eles consideravam mais eficientes dentro de um catálogo, numa espécie de catálogo que era oferecido, né, que existia. Então, um pouco mais adiante é que essa tarefa se estendeu ao convívio de químicos e engenheiros, ou seja, os engenheiros começaram a interagir mais com os químicos, né, e George Davis é um desses consultores de interação entre químicos e engenheiros, né, um desses precursores. Então, ele era um inspetor de segurança dentro de plantas industriais, dentro de plantas de produção de produtos químicos, né? E em 1880 ele chega a propor que se crie uma sociedade de engenharia química, e não teve muito sucesso. Então, ele, em 1880, ele propõe o termo engenharia química, né, engenheiro químico, né, e ele diz que essas atividades associadas à química e à indústria têm a ver com um profissional que chama-se engenheiro químico. É uma profissão que ele nomeou, na verdade, antes já havia essa nomenclatura, ele apenas se apodera e dá a definição mais próxima, né, do engenheiro químico que exerce atividades, né, como a gente tem hoje. É importante que a gente diga que em 1887, George Davis ele proferiu um conjunto de palestras, né, ministrou uma série de palestras sobre operação em processos químicos, nos quais ele fala do exercício da engenharia química, do engenheiro químico, e associado a um esforço de químicos, engenheiros, que visava transferir, desde a escada do laboratório, que era a responsabilidade do químico, até a indústria, até a escala industrial, os parâmetros e as experiências de um conjunto de operações e processos industriais diversos, como filtração, sedimentação, destilação, enfim. O George Davis ele é responsável por lançar essa semente da engenharia química, não só por isso, mas porque em 1901, pouco tempo depois, ele acaba lançando o primeiro handbook de engenharia química, o primeiro livro, manual de engenharia química, que se tem ideia, né? E, logicamente, que na Inglaterra, o Davis, ele não em Manchester e na Inglaterra inteira, o Davis, ele acaba não vingando muito com essa ideia do engenheiro químico, né? E foi necessário que se cruzasse o Atlântico, que se atravessasse o Atlântico e aportasse dentro de uma instituição americana, que é o MIT, né, nos Estados Unidos, para que se pudesse, né, permitir, através de uma pessoa que está ilustrada nessa fotografia, que é o Lewis Norton, né, que é um industrial, professor de química orgânica, foi um professor de química orgânica, né, e lançou as bases, em 1888, do primeiro curso de engenharia química no mundo. Né. Então, o Lewis Norton é responsável pela criação do primeiro curso de engenharia química no MIT, né. É interessante se observar que no final do século XIX havia um curso de engenharia química nos Estados Unidos, além do MIT, né? Foi se expandindo, por exemplo, na Universidade da Pensilvânia, né? Michigan, né? Em todos esses cursos se utilizava uma metodologia que contribuía muito pouco para a compreensão dos princípios científicos da engenharia química e muito mais estava associada à descrição de centenas de processos industriais e de indústrias que se repetiam frequentemente nesses processos, né? Posteriormente, o ensino da engenharia química vai evoluindo e vai avançando, né? Dos anos 10, dos anos 20, pela Europa, e nos anos 20, chegando ao Brasil, em 1922, pelo primeiro curso de engenharia química no Mackenzie College, e posteriormente na USP, né? E nós aqui na Universidade Federal do Ceará,
em 1965. Né? Há cursos no Nordeste mais antigos, por exemplo, da UFPA, dos anos 40, né? A UFRJ, de 1952, né? O curso... a UEM, de 1971, 1954, Federal do Paraná, Rio Grande do Sul, 58, Unicamp, 74, enfim, os primeiros cursos de engenharia química. De tal forma que, por exemplo, a indústria ia avançando, que até metade do século XX nós já tínhamos 11 cursos de graduação e evoluímos até 2000 para 51 cursos de graduação de engenharia química no país. Né? Então, como é que evolui os conceitos industriais dentro dos processos? Como é que a gente evolui? Como eu falei anteriormente, né, todos os cursos, né, nos Estados Unidos, prevalecia o ensino da química, né, a química descritiva, né, dos processos, a química descritiva dos processos, e o que se fazia, né, era que se lançava dentro das bases, né, da indústria química, e se descrevia, passava-se muito tempo se descrevendo as centenas de indústrias, né, em que os processos se repetiam frequentemente. Era uma visão totalmente focada, né, na descrição de inúmeros processos industriais e sem a menor preocupação com a compreensão dos fundamentos científicos. Né? É interessante que no MIT o curso evoluiu, né, para se criar em 1903 um laboratório de pesquisa em físico-química e abriu dessa maneira uma divisão para a cooperação industrial, que só em 1920, né, que foi criado no MIT um departamento de engenharia química, ou seja, só muito tempo depois que um departamento oficializou o termo engenharia química dentro dos cursos do MIT, ou seja, e aí uma pessoa que aí está ilustrada nessa fotografia, que é o Arthur DeLittle, né, ele propôs a sistematização do estudo de operações unitárias enquanto disciplina. Isso é muito importante porque representa um primeiro paradigma dentro da engenharia química, que é a descrição das operações unitárias. Né? É interessante que Little, ele pensou na sistematização e ela revolucionou o ensino da engenharia química no mundo, porque ele pôde, com clareza, dar objetivos, né, de conhecimento, objetivos estratégicos, epistemológicos, né, para as operações unitárias, né, e ele apresentou as bases para um desenvolvimento muito mais rápido, impulsionando trabalhos dentro da indústria e trabalhos experimentais para aprofundar a engenharia química muito mais concisos, que foram as operações unitárias. Né? É importante que a gente tenha ideia que a contribuição de Little, na verdade não só de Little, mas de Little, Walker, Lewis, né, e McAdams. Esses quatro aí, eles foram responsáveis por escrever um livro chamado Princípios da Engenharia Química, onde eles descrevem a sistematização de operações unitárias. Para vocês terem ideia, se gastava muito tempo, né? Se gastava muito tempo estudando passo a passo as indústrias, né? As indústrias eram um conjunto, então se estudava a indústria de produção de cloro, a indústria de produção de açúcar, e assim eram os grupos industriais. Com a visão de Little, de Walker, Lewis e McAdams, na verdade se pôde, né, analisar independente os processos industriais baseados nas operações que se repetiam, que eram etapas, ou operações, por exemplo, como evaporação, filtração, moagem, secagem, né? E aí elas poderiam ser estudadas independentemente de qualquer processo, porque elas estavam presentes na boa parte desses processos industriais. E aí o que acontece? As operações unitárias, elas vêm para facilitar,
né? Naquela época, para vocês terem uma ideia, né, as operações unitárias mais comuns, né, as operações, as etapas que envolviam os processos, eram em torno de 30, né, enquanto o número de processos industriais chegava a centenas, né? Ou seja, a gente passa a estudar 30 e combinar essas 30 formas, né, dentro de etapas, ao invés de ficar estudando centenas de formas de processos industriais. Isso aí foi muito, né, esse conceito libertou, né, o engenheiro químico dessa impossibilidade de ficar construindo as bases, né, da indústria com centenas de informações, né. Então, a partir da década de 20, houve uma aceleração e expansão da engenharia química, e aí a gente passa a entender, a partir dos anos 20, a engenharia química através das operações unitárias. Essas operações unitárias, por sua vez, né, a partir desses conhecimentos, a gente passa a entender, né, a partir dos anos 20, a indústria passa a receber cooperações de trabalhos dentro da academia, dentro da indústria. É o caso dos trabalhos de separação, de processo de separação, ou seja, as bases das indústrias de separação, e os trabalhos de Ponchon, Savary, McCabe e Chile, que propuseram métodos, né, gráficos, né, para estimar fracionamento de misturas, né. E o segundo paradigma da engenharia química está associado aos fenômenos de transporte, ou seja, como é que nós vamos explicar aquelas operações. O que Bird, Stewart e Lightfoot fizeram foi explicar as operações que haviam sido propostas na sistematização de Lyra por fenômenos comuns, ou seja, fenômenos de transferência de massa, fenômenos de transferência de calor, e aí pôde, né, nos anos 50, se desenvolver o que nós chamamos de ciência da engenharia química, né, e nós passamos a analisar as operações unitárias, né, com base nos aspectos do fenômeno de transporte, transferência de matéria, energia, quantidade de movimento, né, e isso está associado à fisicoquímica, à termodinâmica, por exemplo, né. Um exemplo dessa fundamentação teórica, né, vem dos trabalhos de Bird, por exemplo, com a dinâmica da teoria dos gases, né, teoria molecular dos gases, e desse livro de fenômenos de transporte, né. O conceito de operações unitárias evoluiu a partir de um conhecimento maior dos processos de extração líquido-líquido, dos processos de separação, como eu falei anteriormente, vinculados aos estudos de Ponchon e Savary, mas de forma que eles foram importantes para que a gente pudesse unificar o termo de ciência da engenharia. Então, agora, os processos industriais eles são compreendidos através das suas operações, e essas operações entendidas a partir dos aspectos fundamentais dos fenômenos de transporte. Né? Então, só para vocês se situarem, para que vocês se situem no timeline da história, a gente tem aí 4 revoluções industriais, e entre a segunda e a terceira nós temos o rompimento dos paradigmas da engenharia química. Ou seja, a primeira revolução industrial ela é impulsionada por água e por vapor, né? Que fala da revolução industrial inicial que nós mencionamos na história da Idade Moderna. E a segunda revolução industrial, ela se baseia na produção em massa, né, no conceito de divisão de tarefas, e aí a partir de 1870. Nós temos uma terceira revolução industrial a partir de 1969, né, baseado na eletrônica e na informática, e agora nós estamos vivendo uma revolução baseada no uso de sistemas físicos e cibernéticos, né? Então a gente está, após a era do primeiro controlador lógico programável, nós estamos, né, enfim, nós temos esse timeline. Então, a gente terá um novo paradigma nesse intermeio aí, nesse entremeio aí de bases novas para essa quarta revolução industrial. Que paradigma será esse, né? Então,
ainda precisamos entender. Qual que é o perfil da engenharia química, o perfil de competência de um engenheiro químico, antes da gente falar das profissões e do perfil legal, né, que circunda a profissão de engenharia química, é importante que a gente tenha o perfil do engenheiro químico, né, de competências. Então, o engenheiro químico, a profissão de engenharia química, ela está associada, né, principalmente a um tripé, né, que é o projeto, o processo e o produto. Com isso, o engenheiro químico, normalmente, ele está envolvido com um arcabouço de informações que envolve desde os fundamentos de engenharia até conceitos e o arcabouço todo de informações de gestão, de humanidades, que são economia, administração, planejamento da produção, né? O que a gente chama de fundamentos da engenharia? A gente fala de desenho, matemática, física, computação, estatística, química, biologia, né? Fenômenos de transporte, estequiometria industrial, termodinâmica, cinética e ciência dos materiais. Normalmente a gente associa as ciências da engenharia química. E aí, utilizando as ciências da engenharia química, nós temos a tecnologia industrial, né? Que é o dimensionamento de operações, cálculo de reatores, né, instrumentação e controle de processos e o projeto, né? Então, esses são os eixos de formação do engenheiro químico dentro desse tripé: projeto, processo e produto, né? Lembrando que cada vez mais o engenheiro químico ele está, nos tempos modernos, voltado para o produto, né? E aí a gente fala de produto, a gente está falando de produtos alimentícios, ou seja, vinculados na indústria de alimentos e bebidas, polímeros, adesivos, né? Defensivos agrícolas, indústria nuclear, explosivos, engenharia ambiental, ou seja, desenvolvimento de serviços e produtos para a área ambiental, especialidades, tintas, cimento, produtos de base biotecnológica, produtos de base farmacêutica, produtos têxteis, né? Então, isso tudo tem a ver com a formação dos produtos que o engenheiro químico cada vez mais está, né, vinculado ao que nós chamamos de engenharia do produto, ou seja, o engenheiro químico cada vez mais tem trabalhado visando entender, né, um pouco mais da engenharia do produto, né, e o desenvolvimento de novos produtos. Tá? Então, só para ilustrar para vocês de forma para a gente finalizar, eu vou ilustrar para vocês uma pequena galeria da fama, ou seja, alguns engenheiros químicos famosos e que participaram de eventos importantes na história da humanidade e que a gente nem se percebe que realmente essas descobertas ou esses trabalhos têm a ver com a engenharia química, né? E eles são tão relevantes para a gente, mas muitas vezes a gente não tem essa noção. Então vamos ver quais são. Bom, eu coloquei aí esses três primeiros. O primeiro deles é o John Perry, né, que é o autor de um manual de engenheiros, o mais famoso manual de engenheiros químicos, que foi publicado na sua primeira edição nos anos 30. Esse manual ainda hoje é utilizado pelos engenheiros químicos em geral. Esse é o manual mais importante que a gente tem hoje de engenharia química. Ele, na verdade, ele guarda, né, informações, né, um compêndio de informações de engenharia química muito importantes, né? Carl Bosch, que na verdade fala de Carl Bosch, a gente está falando do processo Haber-Bosch, né, que foi desenvolvido por um químico industrial que foi o Fritz Haber, e ele é aplicado, né, foi ampliado, né, por um engenheiro químico, que é o Carl Bosch, né, para a conversão de nitrogênio. Foi aplicada a conversão de nitrogênio do ar em amônia. Isso possibilitou a produção de diversos fertilizantes sintéticos, por exemplo, né? A produção em massa de penicilina foi um momento chave
da nossa história, porque possibilitou, né, o salvamento de vidas, né, possibilitou que vidas fossem salvas, né, principalmente a partir dos anos 40, depois do final da Segunda Guerra Mundial, né. E aí a gente tem um papel importante de uma profissional da engenharia química, que foi Margaret Rousseau. Né? Margaret Rousseau foi responsável pelo desenvolvimento de processos industriais, do processo industrial. Né? É difícil imaginar que a gente viva num mundo sem plástico, né? Então, a descoberta de um desses plásticos, que é o caso do polietileno, ela foi feita por Peckman, né? Em 1898, né? E permitiu, né, que pudesse, né, se produzir esse plástico. Ele permitiu que se produzisse esse plástico, Manning, na verdade, o Dermot Manning, permitiu que esse plástico pudesse ser produzido em escala industrial, né? E aí criou-se essa era do plástico, né? A produção de hormônios e esteroides é um trabalho associado aos primeiros produtos farmacêuticos, é obra de um engenheiro químico também, né? A segurança de processos, como eu falei para vocês anteriormente, segurança de processos sempre incomodou, inclusive o criador da engenharia química, o pai da engenharia química, o George Davis, era um inspetor de segurança em plantas industriais. Essa ideia de segurança, ela vem a ser concretizada por Klett, né, o pai da segurança de processos industriais, e permitiu, né, teve uma vida muito produtiva, permitiu que a gente hoje, né, vinculasse técnicas de segurança de processos industriais para garantir que os engenheiros e os trabalhadores em plantas industriais, eles não pereçam por problemas, né, com relação à segurança, né. Langer, na verdade, foi o pioneiro de um trabalho com relação à liberação controlada, né, ou seja, a liberação controlada de fármacos hoje tão comum, né, e tão utilizada para o desenvolvimento de novas formulações. É obra de um engenheiro químico, né. As baterias alcalinas, né, a célula combustível, que é de autoria de Francis Bacon, a engenharia bioquímica, e aí um dos pais, eu coloquei a foto aí de Bailey, que é um dos pais da engenharia bioquímica moderna. Recentemente a gente viu uma engenheira química que ganhou um prêmio Nobel porque trabalhou com evolução dirigida para criar sistemas biológicos úteis, que é a doutora Frances Arnold, né? Ela ganhou um prêmio Nobel, ou seja, uma engenheira química ganhando um prêmio Nobel por ter desenvolvido sistemas biológicos e trabalhado com vias metabólicas, né? Reguladores genéticos e de organismos, né? Tem uma engenheira química brasileira também que eu coloquei aí, que é a Ida Espínola, que foi responsável, né, pelas análises químicas, que são pioneiras, né, e as primeiras, né, para avaliar minérios brasileiros, que hoje em dia são de grande importância. Nós temos esse conhecimento graças a Ida Espínola, né. E aí, apenas por curiosidade, né, Cindy Crawford, né, foi estudante de engenharia química e acabou largando o curso, né? Ela é uma supermodelo muito famosa nos anos 90, né? Atriz, cantora, né? Cindy Crawford, ela recebeu inclusive uma bolsa para cursar engenharia química nos Estados Unidos, mas acabou trancando a faculdade, largando a faculdade porque não conciliou a carreira com os estudos, né? É hoje uma supermodel. Dolph Lundgren, que na verdade ele é famoso pelos filmes de ação, né? Ele estudou em Estocolmo, né? E depois concluiu um mestrado em engenharia química na Universidade de Sydney e recebeu depois uma bolsa, inclusive, para estudar, né, no MIT, no disputado e renomado MIT, né, o primeiro curso de engenharia química do mundo, né? E ele atuou no cinema em diversos filmes, né? Esses são alguns personagens famosos, tá? Então, só para finalizar com vocês,
É importante que a gente tenha ideia que o engenheiro químico, né, ele tem diversas habilidades, ele entende as diversas habilidades e transcreve isso para as necessidades do mundo moderno, quer seja nos processos, né? Então, nos processos, nos produtos, nos serviços, né? É importante que a engenharia química ela faz parte da vida das pessoas. Não existe um espaço, né, para a divisão do humanista de um lado mais técnico para o outro, sejam separados, como se fosse água e óleo. Ou seja, o engenheiro químico ele não está separado do conhecimento da sociedade, o conhecimento humanístico das realidades, porque ele interpreta tudo isso através da sua formação, através dos seus conhecimentos técnicos, né? O engenheiro ele deve ser um resultante de contribuições diversas, desses diversos campos de atuação, dessas diversas linhas de formação, né? E é um somatório de diversas partes, né? E aí essa mistura é o que faz o engenheiro químico ser um engenheiro conhecido como engenheiro universal, né? E ele é capaz de moldar, né, dentro desse conhecimento técnico, desse conhecimento humanístico, desse conhecimento, né, específico, ele é capaz de moldar, todo esse conhecimento é capaz de moldar o profissional, né, para que ele entenda a realidade, né, e ele entenda com rapidez essa realidade para que ele possa se adaptar dentro da sociedade, dentro das evoluções históricas da sociedade, ele possa se adaptar a essas mudanças que cada vez são mais rápidas, né? Cada vez a engenharia química ela tem que atender, né, a conceitos, a mudanças, né, e cada vez mais rápidas, né. Então é fundamental para que um futuro engenheiro químico ele entenda que desenvolver uma visão sistêmica de todas as suas habilidades, né, compreender um processo como um todo, incluindo aspectos que são sobre o macroscópico do processo produtivo, né, como o conhecimento de reatores químicos, e o microscópico, que refere-se a modelos termodinâmicos, fenômenos de transporte, e desenvolver uma habilidade humana que vem a construir, né, a capacidade de se relacionar eticamente com o público, com os seus clientes, com os seus colegas, né? E isso é o amálgama do conhecimento característico que dentro da engenharia química a gente busca aprender, que a gente busca passar, né? É uma ilustração, né, bem clara do que é o engenheiro químico e daquilo que o engenheiro químico executa como sua profissão, né? E com isso a gente pode, né, observar frutos mais abundantes, ou seja, frutos de profissionais, né, que consigam atender às expectativas da sociedade com um olhar humanístico, com um olhar holístico, né, com entendimento cada vez mais próximo das realidades e das transformações históricas em que vivemos.